Olá, esse é o primeiro vídeo da quinta semana do nosso curso Ninja de Estatística Aplicada com R para Ciências da Saúde. Meu nome é Henrique e esse curso é vinculado ao CREPEA e ao PET, todos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, para começar, você pode fazer o download do banco de dados e da descrição do banco de dados que a gente vai utilizar aqui para alguns exemplos para falar de estatística inferencial e algumas noções. Para carregar, você pode usar, a gente vai precisar desses dois pacotes aí, o EpiCalc e o Psych. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre noções básicas de análise inferencial e por que a gente faz isso e por que a gente deseja tanto utilizar. Falar um pouco sobre distribuição normal, que é um padrão de distribuição bastante utilizado nos relatórios acadêmicos. Falar um pouco sobre erro padrão e intervalo de confiança, que o intervalo de confiança permeará todas as aplicações, ou quase todas, de testes inferenciais. Então, vamos começar. Primeiro, uma pequena introdução. Eu coloquei aqui que uma das principais funções da estatística é a inferência, justamente a partir de um conjunto pequeno de dados ou de um conjunto representativo de observações, eu consigo fazer uma inferência para a população geral. Então, basicamente, essa é a grande força da estatística e por que ela é tão utilizada. Se você, por exemplo, faz uma pesquisa de opinião com uma amostra representativa, digo novamente, amostra representativa, com 1.000, 2.000 pessoas, você é capaz de afirmar da intenção de voto, pelo menos, de boa parte do... tentar pelo menos adivinhar um resultado de uma eleição. Você pode estar falando, mas eleição, isso aí é muito complicado, intenção de voto, sim. Mas também se você, por exemplo, em pesquisas se você está desenvolvendo um tratamento para câncer, você faz um estudo clínico e a partir da sua amostra você espera, ou das amostras estudadas, do grupo controle, do grupo tratamento que você desenvolveu, você vai afirmar ali que se o seu tratamento faz bem para a população geral e não somente para aquele conjunto de dados. Se o seu tratamento matou mais ou matou menos do que o grupo controle. Então, uma coisa que é fundamental é uma decisão e uma escolha de uma amostra adequada e representativa do fenômeno que você quer observar e inferir sobre ele. Uma das coisas que eu preciso ressaltar aqui, que eu já falei anteriormente, foi uma das primeiras semana do curso, é que a inferência ela pode ser dentro do estudo da lógica conhecida como inferência fraca ou inferência forte. É impossível, através de uma observação, pelo menos do ponto de vista lógico, que é muito importante, que a partir de um conjunto de observações você afirme pelo todo. Isso aqui passa lá pelo exemplo lá da metáfora do cisne negro, do Popper, e a gente já falou sobre isso. Então, quando a gente for falar de testes de hipóteses na próxima aula, seria interessante você guardar para esse critério e essa limitação da inferência quando você for utilizar testes. Mas, apesar dessa limitação, a inferência estatística é muito importante e ela permeia o desenvolvimento de drogas e de tratamentos e do diabo a quatro. Então, falando de distribuições, existem diversos tipos de distribuição. Eu vou falar primeiro, vou falar ênfase aqui na distribuição normal, mas se você, por exemplo, trabalha com tabagismo, em que o que interessa para você, ou às vezes até com câncer, se a pessoa morreu, está viva, você vai ter que trabalhar com outro tipo de distribuição. Mas uma das mais utilizadas nas ciências da saúde é a distribuição normal. E boa parte dos testes estatísticos eles permeiam e utilizam os pressupostos de distribuição normal. Basicamente é essa curva medonha que está aí na sua frente. Se uma distribuição de um conjunto de dados de uma variável que você avalia, ela segue esse padrão, você pode dizer várias coisas interessantes a respeito dela. Aqui tem várias formas de padronização a respeito de indicadores, parâmetros sobre a curva normal, mas eu vou aqui falar somente de alguns. Primeiro de tudo, se você tem uma distribuição normal, perfeitamente normal, a gente, por exemplo, aqui para um teste de inteligência, em que o score normal é 100, a gente sabe que a média
fica em cima desse ponto aqui, ponto zero. Se sua distribuição é normal, por exemplo, de inteligência, da amostra que você viu, a gente vai ver que um desvio padrão para menos ou para mais, a gente vai ter a soma dessa porcentagem aqui de pessoas com scores. Então, por exemplo, se o desvio padrão é 20, a gente vai ter aí 34,3 vezes 2 da distribuição da nossa população entre 80 e 120. Então, você utilizando a média e o desvio padrão para representar o seu conjunto de dados, você vai representar aí aproximadamente 70% da sua amostra, o que é legal. Aqui tem distribuição em percentis, aqui z-scores, e eu não vou ficar tentando muito aqui. Se a gente for utilizar um teste mais para frente, eu vou apontar para vocês qual é a estatística e o que a gente deve fazer. Baseados nos scores da escala de autoestima, se você fez o download do banco, a gente pode simular uma distribuição normal. Ok? O erro padrão, eu vou colocar aqui como um exemplo para a gente tentar entender que, dependendo do tamanho da sua amostra e considerando que das suas amostras, e considerando que elas seguem o mesmo, elas são representativas da sua população, alguns parâmetros se modificam. O erro padrão, basicamente, é utilizado para identificar o quão precisa é a estimativa da média da população. Aqui, esse primeiro comando aqui, eu estou simulando uma população cuja a média é a média da escala de autoestima e o desvio padrão é o desvio da escala de autoestima. Aqui a gente pode observar que a média da população, que é o caso, ela é 26,12. Aqui no caso é isso interessante. E a partir disso eu vou tentar, de forma aleatória, fazer uma amostra de tamanho 50 e tamanho 100 para comparar as estimativas de erro padrão. Então, primeiro aqui, notando novamente, a média é de 26,12 e o desvio padrão de 2,65. Ok. A partir dessa amostra, então, com uma amostra de 50, uma amostra de 50 dessa população, eu sou capaz de estimar, pelo menos tentar estimar com algum grau de precisão, a média da população. Para fazer isso, a gente utiliza essa medida que a gente chama de erro padrão, que ela é descrita nessa saída aqui, o SE, o Standard Error. E para isso, o que a gente, no caso, quanto maior for o tamanho da sua amostra, menor vai ser o erro padrão. Aqui é uma amostra de 50, você pode ver que o erro padrão é 0,53, e aqui o erro padrão é de 0,27. O que significa esse erro padrão? Se você pegar a sua média e somar e diminuir pelo erro padrão, você vai ter um intervalo. Nesse intervalo, você será capaz de falar com 95% de certeza, que é uma definição padrão, que a média da sua população ela vai estar entre 25,93 menos 0,43 e 25,93 mais 0,43. Então, com esse intervalo, dentro desse intervalo, você é capaz de inferir onde é que está a média da população. Então, aqui a gente não está falando mais dessa amostra em si, mas a gente está inferindo para a população inteira. O que você pode notar, eu já disse, só estressando, é que 0,43 para a amostra de 50, o erro padrão diminui em função do tamanho da sua amostra. E não é regrinha de 3, existe outro tipo de função, tá bom? O que é o intervalo de confiança? Se você entender o erro padrão, você vai entender o intervalo de confiança. O intervalo de confiança informa uma estimativa do quão perto a gente está do valor da população. Geralmente, na literatura, a gente adota como um grau de confiança de 95%. Eu falei aqui que utilizando o intervalo de confiança para a média, a gente pode usar o erro padrão, mas testes estatísticos podem ter saídas diferentes metodologias com intervalo de confiança. Todo teste inferencial, ou quando a gente tenta fazer inferência, a gente vai tentar fazer esse link. A partir da nossa amostra, tentar identificar aonde está a média ou como é que os preditores se compõem dentro da população e não pensar somente na nossa amostra. Se você quiser,
você pode calcular o erro padrão na mão, né, o intervalo de confiança. Então, para isso, aqui é a fórmula do erro padrão. Você calcula o limite inferior, o limite superior e, enfim, você pode usar essa ferramenta aqui. Se você for um pouco preguiçoso, está um pouco desesperado com esse estudo de funçãozinha aqui, você pode utilizar o pacote, o EpiCalc, que eu já falei anteriormente, se você carregou aí, e utilizar a função CI, que é intervalo de confiança. Feito isso, você vai ter aí a média, o erro padrão e os intervalos de confiança. Esse pacote também ele possibilita você calcular o erro padrão de um monte de estatística, de testes. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.